Se você passou dos 40 e sente que seu corpo já não responde como antes, talvez o problema não seja a idade. É o treino errado. A real é que a maioria das pessoas entra nessa fase da vida e começa a aceitar o cansaço, a dor nas articulações e a queda de energia como algo normal. Mas e se eu te dissesse que dá para virar esse jogo, construir um corpo mais forte, resistente e funcional, mesmo depois dos 40? Sabe aquela hora em que você levanta do sofá e sente tudo travado? Ou quando carrega uma sacola de mercado e já sente o braço pedir arrego? Isso não é fraqueza. É só o reflexo de um corpo que parou de ser desafiado da forma certa. E o pior, quase ninguém percebe isso. Ficam presos em treinos aleatórios, repetindo os mesmos exercícios de sempre, enquanto o corpo só vai perdendo potência. Mas hoje você vai descobrir os 7 exercícios que estão transformando a vida de quem decidiu envelhecer com vitalidade e não com limitação. Movimentos baseados nos padrões funcionais mais importantes do corpo humano. Simples, eficientes e pensados para você que quer mais força, mais disposição e menos dor. Então, faz o seguinte: já dá o play na sua evolução. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o papo é reto. Passou dos 40? Beleza. Mas vai treinar como se tivesse 20 com inteligência. O agachamento goblet é o rei dos movimentos quando o assunto é força nas pernas com segurança. E não é à toa. Esse exercício ativa quadríceps, glúteos e abdômen de uma forma integrada, como seu corpo realmente precisa, principalmente depois dos 40, quando a postura começa a virar um desafio e a lombar vive reclamando. A execução é simples, mas poderosa. Segure um haltere ou kettlebell na altura do peito, com os cotovelos apontando para baixo. Pés afastados na largura dos ombros, coluna neutra, peito aberto. Agora desça controlando o movimento como se estivesse sentando numa cadeira invisível. O segredo está em manter o peso bem distribuído e o abdômen ativado durante todo o movimento. E sabe por que esse exercício é ideal? Porque ao segurar o peso à frente do corpo, você é naturalmente forçado a manter a postura ereta, o que protege sua lombar e ainda corrige aquele arredondamento clássico de quem passa horas sentado. Além disso, é um baita treino de mobilidade de tornozelo e quadril, ou seja, funcional de verdade. Tá começando agora? Comece com o agachamento livre, só com o peso do corpo. Depois evolui para o goblet com carga leve, até chegar num nível em que agachar com 10, 12, 15 quilos seja algo natural. E confia, com constância, subir escada, levantar do chão e até caminhar com mais firmeza, vai parecer brincadeira. Agora, a gente entra no terreno da cadeia posterior com um clássico que muita gente ignora: o levantamento terra-romeno. Esse movimento é ouro puro para quem quer manter os posteriores da coxa, glúteos e coluna fortes e bem protegidos, especialmente numa fase da vida em que a flexibilidade diminui e as dores lombares batem na porta. A base da execução é simples, mas exige atenção. Segure 2 halteres com os braços estendidos à frente das coxas. Dobre levemente os joelhos. Mantenha a coluna neutra e leve o quadril para trás, como se estivesse fechando uma gaveta com o bumbum. Desça o peso até sentir o alongamento nos posteriores da coxa. E aí sim, volte contraindo bem os glúteos. Esse movimento ensina o corpo a dobrar pelo quadril e não pela lombar, o que é essencial para evitar sobrecarga nas costas. E aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Boa parte das dores nas costas depois dos 40 vem justamente de um quadril travado e músculos posteriores fracos. O RDL corrige isso direto na raiz. Se estiver começando, pode fazer a versão com peso corporal tipo Good Morning. Depois evolui para o terra-romeno com halteres. E mais para frente, testa a versão unilateral, que exige mais controle e equilíbrio. Mas primeiro, acerta o básico.
e já vai notar a diferença até para amarrar o tênis. Agora é hora de ativar o peito, os ombros e o core com um movimento clássico que nunca sai de moda: a flexão de braço. Sim, ela mesma. E antes que você pense, mas flexão é coisa básica, deixa eu te contar. Feita do jeito certo, ela transforma seu corpo e ainda protege suas articulações como poucos exercícios conseguem. A execução ideal é com o corpo em linha reta, como uma tábua. Apoie as mãos no chão na linha do peitoral, com os cotovelos levemente abertos, cerca de 45 graus em relação ao tronco. Desça controlando o movimento e suba com força, sempre mantendo o abdômen contraído e os glúteos ativados. O segredo aqui não é só força, é controle. Muita gente faz a flexão com pressa, desce torto, força o ombro, e aí vem aquela dorzinha chata depois dos 40. Mas quando você faz com técnica, além de fortalecer o peitoral, tríceps e deltoides, você ainda treina o core e melhora sua estabilidade geral. É funcional de verdade. E se está começando agora, sem crise. Comece com a flexão inclinada, apoiando as mãos numa superfície mais alta, como uma bancada ou um degrau. Quando estiver mais confiante, passa para a flexão no chão com joelhos apoiados. O importante é evoluir com constância e técnica, não com pressa. Se você passa muito tempo sentado ou já percebe aquela postura encurvada chegando, a remada com halteres é o exercício que vai te salvar. Esse movimento foca totalmente nas costas, ativando dorsais, romboides, trapézio e até bíceps. Tudo o que você precisa para abrir o peito, alinhar a coluna e recuperar presença corporal. A posição correta é o segredo. Tronco levemente inclinado, mais ou menos 45 graus, com a coluna neutra e o abdômen ativado. Segure um haltere em cada mão, braços estendidos e, ao puxar, leve os pesos em direção ao abdômen. Pausa rápida no topo do movimento, contraindo bem as escápulas e desce controlando. Nada de largar o peso. Esse exercício compensa os efeitos de anos de má postura. Sabe aquele ombro que gira para frente, a cabeça que parece estar sempre à frente do corpo? É isso que a remada começa a corrigir. E mais, fortalece a musculatura que dá sustentação à coluna, o que previne dores crônicas e melhora até seu desempenho em outros exercícios. Se estiver no começo, pode fazer com halteres leves ou até com elástico de resistência. O foco é na forma, não no peso. Fazendo certo, em poucas semanas você vai perceber que seu peito se abre mais, sua postura melhora e até sua respiração fica mais livre. Agora é hora de ativar o centro de comando do seu corpo, o core. E para isso, a prancha abdominal é imbatível. Não tem impacto, não exige equipamento, mas ativa uma cadeia muscular gigantesca. Abdômen, lombar, glúteos, ombros, tudo trabalhando junto para dar estabilidade e proteção à sua coluna. Para executar bem, apoie os cotovelos no chão alinhados com os ombros, estenda as pernas, contraia o abdômen e mantenha o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. E aqui vem o segredo. Não é só ficar parado, é contrair o corpo todo. Abdômen travado, glúteos firmes, coxa ativada. É isso que transforma a prancha num exercício brutal. Esse tipo de estímulo é essencial depois dos 40. O core não serve só para ter barriga chapada. Ele é o que sustenta sua coluna, estabiliza seus movimentos e evita aquelas travadas do nada que todo mundo já sentiu uma vez na vida. Se o core está fraco, o corpo inteiro sofre. Comece com 20 a 30 segundos e vá aumentando conforme for ganhando controle. Pode parecer pouco tempo, mas quando você faz do jeito certo, cada segundo vira uma eternidade. E justamente por isso, o resultado vem rápido. Chegou a hora de subir o nível e levar sua força para cima, literalmente. O desenvolvimento de ombro com halteres é o movimento que vai ativar seus deltoides, trapézio e tríceps de um jeito brutal, mas controlado. E o melhor,
Tudo isso enquanto o core continua sendo exigido. Então aquela base que você fortaleceu na prancha agora vai entrar em ação de novo. A execução é direta. Segure um haltere em cada mão, na altura dos ombros, com os cotovelos apontando para baixo. Contraia o abdômen, mantenha a lombar neutra e empurre os halteres para cima até os braços ficarem completamente estendidos. Depois, desça controlando bem o movimento. Nada de soltar o peso com pressa. Depois dos 40, fortalecer os ombros é questão de sobrevivência. São eles que estabilizam todos os movimentos de braço, e quando estão fracos ou mal trabalhados, o corpo compensa errado, principalmente a lombar. Por isso, é aqui que tudo se conecta. O core ativado, a postura corrigida, a base firme. Tudo contribui para esse exercício sair com perfeição. E se ainda não tiver segurança para fazer com 2 halteres, comece com um só, alternando os lados. O importante é construir essa força de forma equilibrada e funcional. Com o tempo, até aquelas dores chatinhas no pescoço e ombros vão ficando para trás. Para encerrar, a gente vai ativar o corpo inteiro com um movimento ancestral, brutal e funcional. A caminhada do fazendeiro. Se você quer melhorar força de pegada, estabilidade, postura e resistência ao mesmo tempo, esse é o exercício que amarra tudo o que a gente fez até aqui. A execução é simples. Segure pesos pesados, um em cada mão, como se estivesse carregando 2 malas. Mantenha o tronco ereto, o core ativado e caminhe com passos firmes por 30 a 60 segundos. Parece fácil, mas espera sentir o abdômen queimando, os antebraços tremendo e o corpo todo sendo desafiado para manter o equilíbrio. E aqui o looping fecha bonito. Lembra da estabilidade do core na prancha? Da postura na remada? Do controle no terra romeno? Tudo isso é posto à prova nessa caminhada. Ela transforma sua força em funcionalidade real. Aquela força que você sente quando levanta do chão com facilidade, quando carrega uma caixa sem pensar 2 vezes, quando percebe que está mais firme, mais seguro, mais vivo. E o mais louco é que esse exercício também ativa o condicionamento cardiovascular, ou seja, queima caloria, melhora o fôlego e ainda fortalece as articulações. Tudo isso em um único movimento. Não precisa de academia, só precisa de intenção. Se tem uma coisa que você precisa entender depois dos 40, é que treinar não é mais sobre estética. É sobre manter a autonomia. É sobre levantar da cama com disposição, ter energia para brincar com os filhos, carregar suas próprias compras e olhar no espelho sabendo que ainda está no controle. Esses 7 exercícios não são só treinos. Eles são um sistema inteligente de fortalecimento funcional, que ativa cada parte do seu corpo com propósito. Não é mais sobre suar por suar, mas sobre construir uma base sólida, eficiente e resistente para viver melhor, agora e daqui a 10, 20, 30 anos. Então, a pergunta é simples. Qual desses exercícios vai virar parte da sua rotina a partir de hoje? Comenta aqui embaixo qual você vai testar primeiro. Ou melhor, qual vai virar seu novo ritual de evolução. E se esse vídeo fez sentido para você, já sabe. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Porque aqui a gente não treina só para envelhecer. A gente treina para vencer o tempo com inteligência.